Bem, nós temos aqui no estúdio, ao vivo, para conversar conosco, o advogado criminalista Wesley de Carvalho. Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bom, doutor Wesley? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui para falar sobre um assunto tão importante para a nossa população e principalmente para os pacientes. Sem dúvida. O doutor Wesley de Carvalho Viana, ele é advogado criminalista e atua sobretudo na defesa dos direitos humanos. Ele preside a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Associação Nacional da Advocacia Criminal, a ANACRIM. Nós vamos conversar com ele sobre o uso medicinal da cannabis sativa como alternativa no tratamento de doenças. Esse assunto ele estava sendo tratado pela Assembleia Legislativa aqui do Piauí, um projeto do deputado estadual Ziza Carvalho, do PT. Também havia um projeto na Câmara de Vereadores de Teresina, da vereadora Euzuíla Calixto, também do PT, mas na Assembleia o projeto foi rejeitado nas comissões, tá? A gente já até tratou desse assunto lá no Jogo do Poder. Quer dizer, voltou a estaca zero, o deputado prometeu reapresentar o projeto neste ano. Um retrocesso, como é que o senhor avalia essa decisão? Vamos começar por aqui, doutor Wesley de Carvalho. Foi uma surpresa que os deputados, os 30 deputados, tenham rejeitado essa proposta, porque já há outros estados que aprovaram, né? Sim, sim, perfeito. Inclusive, agora, atualmente, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, uma lei estadual. Neste mesmo, podemos dizer que está ipsiliteris, ou seja, igualmente ao texto apresentado pelo deputado Ziza aqui na Assembleia Legislativa. E, de fato, causa um espanto, mas não tanto porque nós sabemos do posicionamento provinciano que tem o Brasil e em relação a essas causas humanitárias e aqui, especificamente no Piauí. A gente sabe, né, desta falta de informação que a população, né, não tem. E, inclusive, nós fizemos uma audiência pública onde diversas autoridades, pacientes, até associação de crianças autistas, enfim, Fundação Lá na Municipal Assembleia. na Assembleia Legislativa. E vários depoimentos, tanto depoimentos também técnicos, científicos, como empíricos de pacientes. E, infelizmente, nesse dia, nesta reunião, nessa audiência pública, não estavam lá presentes diversos políticos para entenderem melhor. E aí fomos surpresos, digamos assim, pareceu até que meio de uma forma sorrateira, em que o projeto de lei foi arquivado. De fato, quem perde são os pacientes. Aqui no Piauí, diversos pacientes fazem uso do medicamento, passam por uma certa, digamos, por um risco de serem até mesmo presos, mas é o que eu costumo falar. Eles optam pela vida, não pela liberdade. Primeiramente vem a vida e depois a liberdade. Então eles preferem passar esse risco para ter uma vida digna, né? Uma vida com saúde. Estou conversando com o advogado Wesley de Carvalho Viana sobre o uso do canabidiol, que é a substância extraída da cannabis sativa, que é a planta com a qual também se faz a maconha, para uso medicinal, para quem tem mal de Parkinson, esquizofrenia, esclerose múltiplas, doenças neurodegenerativas em geral, ansiedade também. Muita gente faz uso fora do Brasil, no Brasil também. O curioso é que quando você diz uso do canabidiol, não assusta. Aí você diz uma substância extraída da cannabis sativa, aí também não assusta. Aí quando você diz assim, a planta com a qual também se produz a maconha, então passa por aí, né? Sim, Por esse preconceito, porque a maconha é um entorpecente, de fato, né? Então, quando você cita a substância, tudo bem, a pessoa está doente, precisa, né? Ameniza a dor, ameniza os sintomas, tá bom. Mas aí quando vem a palavra maconha, já tem gente que diz, ah, não, então não, então não. Tem essa questão também, né? sim, sim, de fato. Essa cultura, digamos assim, proibicionista, na verdade, nós já entraríamos em um outro debate político, que foram, quais foram os fundamentos desse proibicionismo.
E de fato, realmente é triste, porque é uma planta que, na verdade, ela sempre foi usada medicinalmente, não é de hoje, e que, infelizmente, por meio de tratados internacionais, na verdade, movidos por interesses financeiros, essa planta foi sendo criminalizada mundo afora. Então, Lembrando, né, doutor Wesley, que o canabidiol ele pode ser importado, mas ele também está à venda aqui no Brasil, sim, é autorizado pela Anvisa, inclusive, mas aí você precisa ter autorização, né, uma prescrição médica. Ninguém vai comprar um cigarro de maconha para fumar, não, gente. É um remédio sim. feito da mesma planta que faz a maconha. Porque eu acho que ainda tem gente que pensa que a pessoa vai fumar maconha. Não é Não. isso, a pessoa vai usar um medicamento a partir da planta que faz a Sim, há maconha. diversos tipos de uso, não. Isso. Aí você precisa, no caso, quem vai procura uma farmácia, precisa de uma prescrição médica, claro, mas aí também para a farmácia vender, naquele estado precisa de uma autorização. Não, na verdade a farmácia, hoje ela já tem essa liberdade de fazer Pode vender, pode de fazer vender, essa certo. venda. Agora, depois de algumas atualizações de RDCs da Anvisa, agora uma farmácia ela pode, hoje o Brasil ele Tendo já a tem, receita, né? tendo a receita, já há vários medicamentos disponíveis. Aqui no Piauí, confesso que nunca fiz essa pesquisa aqui no mercado, mas aqui há vários representantes já de indústrias farmacêuticas. Mas o que mais comove, na verdade, são aquelas pessoas que não têm uma condição de comprar um medicamento, porque por mais que esse medicamento esteja já hoje disponível nas prateleiras das drogarias, infelizmente o custo ainda é muito elevado, chegando a uma ampola de 30 ml a custar R$ 1.200, R$ 1.500, para uma pessoa que tem que fazer o uso de pelo menos 100 ml no mês. Então fica muito complicado. O que hoje, digamos assim, o que hoje várias famílias lutam é pelo autocultivo também, que é uma realidade, na verdade, aqui no Brasil, a questão do autocultivo, de você produzir seu medicamento em casa, não é uma novidade, já é algo que é tratado, que é feito, e que nós temos vários relatos, principalmente no interior, de pessoas que têm aquela sua horta com seus medicamentos e fazem a sua devida extração. É interessante que nós podemos encontrar até vídeos antigos que mostram pessoas, senhores, que cuidam, que cultivam a cannabis sativa e que, na verdade, não sabiam nem que era chamado de maconha. Então você tem a medicação na farmácia, a Anvisa autorizou mais de um medicamento à base do canabidiol. Você tendo uma receita azul, você vai lá e compra na farmácia, seu médico prescreve. Mas é cara, né? Uma medicação Sim, cara. Então há cara. uma luta para que quem não tem dinheiro para comprar e tem essas doenças que precisam ser tratadas com o remédio, ele possa cultivar em casa. E aí como é que ele vai ser orientado a extrair da planta esse princípio Certo. ativo, né? Olha só, aqui no Brasil, infelizmente, devido a essa falta de regulamentação, não existem tantos, digamos, profissionais que fazem essa instrução de cultivo, mas hoje já existem alguns casos, universidades, Unifesp, por exemplo, disponibilizam um curso de cultivo de cannabis medicinal para pacientes. E antes mesmo, obviamente, tem pessoas que não têm esse tempo, essa disposição para ter um autocultivo. Hoje é uma outra realidade. Aqui no Brasil, nós já temos 4 associações legalizadas, 4 associações que têm uma autorização judicial para cultivar e disponibilizar esse medicamento aos pacientes. E hoje, aquelas pessoas que procuram autocultivo recorrem ao judiciário por meio do chamado habeas corpus preventivo, também chamado de salvo-conduto, para assim conseguir uma decisão judicial que determine a abstenção dos órgãos, nos órgãos policialescos, de fazer algum tipo de restrição à liberdade, ou seja, de prender essas pessoas por estarem ali produzindo o seu medicamento. E lembrando a todos, principalmente aqueles políticos que possam estar assistindo aqui, que na verdade a legislação de drogas, ela permite sim o cultivo medicinal. Está lá no artigo 2º, parágrafo 1º, parágrafo único da Lei 11.343 de 2006, que trata, né, da política de drogas, e traz essa regulamentação, essa possibilidade. Então não é proibido, o cultivo medicinal não é proibido, na verdade há uma
omissão do Poder Legislativo no que tange a essa população tão necessitada por esse medicamento. E diante de mais essa omissão do Legislativo, o Judiciário tem dado que tipo de resposta? Tem autorizado, em geral, nessas ações, que o paciente faça o cultivo? Sim, obviamente que o Judiciário, como a sociedade em geral, vai evoluindo. E hoje no Brasil nós temos mais de 300 habeas corpus, ou seja, mais de 300 decisões que autorizam esse cultivo doméstico, né, o autocultivo da cannabis. Então é de fato sim uma realidade, é um grande passo evolutivo, uma evolução para essa luta que passa os pacientes, mas ainda essa evolução ainda é muito pouca. Ainda precisamos avançar mais, precisamos desmistificar esse entendimento sobre a cannabis. Então, é algo que realmente, que aqui no Piauí também deve ser debatido. Lembrando, Ari, que no ano de 2017 ocorreu um simpósio aqui sobre maconha medicinal, cannabis medicinal, na qual foi fomentado pelo governo federal. Contudo, foram prometidos investimentos, enfim, vários. Aqui em Teresina mesmo existem vários médicos prescritores que não se sentem à vontade de até mesmo ir em um programa como o seu, com medo de represália, de discriminação, enfim. Nossa, impressionante, porque a Anvisa autorizou, é usado no mundo inteiro, há comprovação científica, os médicos sabem disso, cientistas, aliás, os médicos receitam, né? Receitam. E ainda há profissionais que, por uma questão pessoal, né, deixa de tratar o paciente, porque, olha, os efeitos são comprovados em pacientes que têm essas doenças, mal de Parkinson, esquizofrenia, doenças neurodegenerativas, sobretudo. Uma última pergunta para o advogado Wesley de Carvalho é: quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo e precisa de uma orientação, precisa entrar em contato com o senhor, como é que faz? Bom, hoje ou com a Anacrim, né? Certo. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Anacrim Piauí. Vocês podem me procurar no Instagram, tem o Instagram da Anacrim Piauí, também tem o meu Instagram o da Anacrim qual é? Anacrim PI. Pronto, arroba Anacrim é com M de Maria no final, tá? Anacrim Pi. Ou então pode procurar o meu perfil também, Wesley Carvalho ADV, arroba Wesley Carvalho ADV. WESLEY, Wesley Carvalho, tudo junto, ADV de advogado no Instagram. Dr. Wesley, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco, trazer essa orientação aos nossos ouvintes e telespectadores. Eu agradeço o espaço. Muito bem, e agora a gente vai